Uma pergunta, você já teve ou tem alguma dificuldade com a igreja? Algo que te afasta ou que assim, sabe, André? Não quero saber desses caras, não quero saber de igreja. Você tem esse tipo de dificuldade? A gente tem um monte, né, André? Já teve várias. Hoje a né? gente ama a igreja. Ama a igreja, vai enfrentando os desafios que ela apresenta, mas está aprendendo a amá-la, né? Seja bem-vindo, eu quero te convidar e te desafiar para assistir esse pequeno vídeo que vai passar agora. Veja aí. Eu amo a igreja porque ela me desafia a ser como Jesus foi. Eu amo a igreja porque ela é coisa de Deus. Ela é o ambiente no qual nós podemos pôr em prática tudo o que aprendemos nas Escrituras sobre o amor ao próximo, o respeito, a tolerância e principalmente servir o próximo. Eu amo a igreja porque ela é a família de Deus. Eu amo a igreja porque ela é uma parte do corpo de Cristo na Terra. Eu amo a igreja porque ela é uma família. Eu amo a igreja porque lá eu sei que é pregado o evangelho verdadeiro. Eu sei que a palavra de Deus é levada a sério ali. André, por que hoje a gente ama a igreja? Então, a gente conversou, Vinícius, algumas semanas atrás já, sobre alguns motivos, né, que nos levam a ter um outro olhar sobre essa comunidade aí. Então, a gente falou que uma coisa importante, ela foi feita por Deus. A gente descobriu isso daí. Isso foi maravilhoso, mudou o nosso olhar, porque mudou o nosso olhar para com Deus, mudou o nosso olhar para aquilo que Ele fez. A gente conversou também sobre ela ser um lugar de perdão. E isso é um negócio que normalmente as pessoas não fazem ideia. E que a verdadeira igreja, ela é uma comunidade de perdão. E não no sentido de que ela entrega perdão para as pessoas, mas que ela foi perdoada, e quem está lá está sendo ainda perdoado, está sendo transformado e continuamente perdoado. E ela também anuncia uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação. E hoje a gente vai falar um negócio que às vezes complica a mente de muita gente. A gente ama a igreja porque ela ensina a verdade. Como assim? Como assim ensina então, a verdade? Ela ensina a verdade sobre a verdadeira história do mundo, Vinícius. A verdadeira história do mundo, aquilo que a gente chama de metanarrativa. A história que está por trás de todas as histórias. Um jeito de explicar isso daí é apontar assim, ela ensina sobre as questões fundamentais da vida. As questões mais basilares, assim. É isso que ela faz. E quais são essas questões? Então, quando a gente pensa em questões fundamentais, aquelas perguntas incômodas que normalmente a galera não gosta de fazer, se fez por um tempo e assimilou e aceitou algumas. Por exemplo, quem somos nós? O que é o ser humano? De onde que ele veio? O que originou essa coisa chamada vida? Outra questão fundamental: qual é o nosso verdadeiro problema? Qual é o nosso real problema? Quem tem essa resposta? Qual é, mais do que o nosso real problema, qual é a solução para o nosso real problema? Outra questão fundamental: tem esperança? Para onde vai tudo isso chamado vida, história humana? Onde vai convergir tudo isso daí? Como que isso daí, como que vai se encerrar esse enredo? Vai acabar tudo no nada, numa grande explosão? Então, estas são as questões fundamentais. Isso que a gente chama que isso compõe. A pessoa deu na vida dela algumas respostas, algumas coisas ela engoliu, mas a igreja, ela fala e ela ensina a verdade sobre essas coisas. E essas que são as questões fundamentais. Por isso a gente fala assim, a verdadeira história do mundo. Mas por quê? Porque a igreja é poderosa? Não, porque ela tem diante dela aquilo que ela chama de revelação. A Bíblia Sagrada conta a verdadeira história do mundo. Então é por isso, quem que ensina a Bíblia Sagrada? A igreja. E aí a igreja conta a verdadeira história do mundo. Num tempo de muito relativismo, de afirmação de que há muitas verdades, isso pode parecer arrogante, mas não é. Isso é simplesmente verdade. Verdade. A gente ama a igreja porque ela ensina a verdade. Exato. E uma vez que eu sei dessa verdade, que eu sou tomado dessa verdade, creio nela, creio que não existem outras verdades ou são equivocadas, enganosas, o que eu faço com essa verdade, André? Eu imponho isso para o outro, eu imponho isso para um familiar, para um amigo, eu saio
jogando, empurrando isso goela abaixo dos outros que não creem na mesma verdade que eu creio? É assim? Então, né, quando a gente fala sobre verdade, e essa é uma pergunta interessante, Vinícius, porque tem muita gente que confunde, né, e acha que a verdade ela é desprovida de amor. A verdade não é desprovida de amor, por isso jamais ela deve ser imposta. A verdade ela deve ser contada e anunciada com respeito. Eventualmente, as pessoas precisam sim buscar ser ouvidas e buscar ter o direito de falar essa verdade. Por quê? Porque a verdade é amor. Então, por ser amor, eu não posso impor. O amor não se impõe. O amor não se obriga. Ponto. É tratado com respeito. Então, a verdade precisa ser ensinada com respeito. Mas tem um detalhe, Vinícius. O amor, ele não é covarde. Ele não é covarde. Por ele não ser covarde, a verdade não pode se omitir. Então não é essa coisa assim, ó, cada um fica com a sua verdade e aí há um discurso social onde assim as verdades de religião, as verdades de crença tem que ser empurrado para a esfera privada. É como se fosse assim aquele assunto seu particular, que você não pudesse colocar em público, que você não pudesse anunciar, que você não pudesse contar sobre ele. Isso é mentira. A verdade ela é amorosa e por ser amorosa ela não é covarde, então ela precisa ser exposta. O detalhe é o seguinte: coragem não é arrogância, coragem não é petulância, coragem não é desrespeito. Então isso precisa, e esse é um ponto que os cristãos às vezes não, muitas vezes, mídia social, ambiente público, às vezes acho que até porque não quer sendo sufocado, como que impedido de dizer o que ele precisa dizer, ele trata a esfera pública às vezes com arrogância, com muita força, com muita beligerância, com muita guerra, e aí as pessoas não querem ouvir. Então esse é o ponto, Vinícius, a verdade ela não pode ser imposta, mas ela precisa ser contada. Precisa ser contada. Com amor, com respeito, com educação e com entendimento que, poxa, a pessoa pode dizer assim, ó, eu não quero ouvir. Ótimo, tranquilo, tira respeito. Que entendimento que é esse aí, André? Seria de que a Bíblia é a verdade, é isso? Sua pergunta, se a Bíblia é a verdade, é legal a gente ver o que a Bíblia diz sobre ela. O testemunho que a própria Bíblia conta sobre ela é um testemunho muito legal. Vamos ler lá, tem um texto na Bíblia, olha como é interessante a compreensão dos escritores das Escrituras, do Novo Testamento, sobre o tratamento que eles dão para a própria Bíblia. Em uma carta que foi escrita no primeiro século, que compõe os textos sagrados, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15 e 16, ele está conversando com esse Timóteo, que é um líder da igreja cristã do primeiro século, e ele recebeu essa carta. Diz assim, ó, porque desde criança você, no caso Timóteo, conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha aqui, Vinícius, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então aqui o Paulo está escrevendo um monte de coisa para Timóteo e esse texto aqui a gente consegue destacar algumas coisas. Primeiro, ele usa o termo sagradas letras e depois no outro versículo escrituras. E aponta uma verdade sobre elas. Então é sinônimo sagradas letras, que essas palavras são sagradas, e chama também essas sagradas letras de escritura. O que ele diz? Ele diz que elas são inspiradas por Deus. O que quer dizer isso, Vinícius? Não quer dizer que as escrituras, Novo Testamento, Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo, os 27 do Novo, que são livros inspiradores. Não é essa a ideia. É a ideia que o próprio Deus agiu pelo seu espírito no subconsciente aí dos escritores, das escrituras, e orientou eles. Não foi uma redação, não foi redigiu, não foi soletrou, mas inspirou eles para que aquilo que eles estivessem escrevendo ganhasse autoridade de palavra de Deus, como que a própria palavra de Deus está sendo dada. Isso fez respeitando as limitações, a formação de cada escritor, o contexto em que ele vivia, mas fez isso de forma tão sobrenatural que esse texto ganhou a autoridade, a chancela de ser palavra de Deus. Então foi palavra inspirada por Deus.
Foi a ação do Espírito que fez o camarada escrever. E aí, por exemplo, esse é o testemunho da própria Escritura acerca de todos os livros dela. Olha que coisa interessante que torna ela sagrada também. Ele diz que a Bíblia indica o caminho de salvação. Ele está falando assim, olha, você conhece essas letras e desde criança foi ensinado nelas e elas podem te fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que essa escritura sagrada, ela aponta para uma verdade sensacional, onde Deus opera uma salvação em Cristo Jesus. Então, através dessa escritura, através desse livro sagrado, você vai ter acesso à revelação do Filho de Deus, aquele que pode te salvar, te redimir, te dar vida eterna, te colocar em contato com Deus. É isso que está sendo dito. E por fim, esse texto aqui também fala o aspecto inspirador dele. O texto termina assim dizendo que essa escritura, ela é útil para ensino, repreensão, correção e instrução. A gente diria que ela é poderosa para transformação, ela muda as pessoas. O que caracteriza todo esse aspecto sobrenatural do texto sagrado. A Bíblia, que eu tenho no celular, as pessoas podem baixar os aplicativos, pode estar em formato de livro, em tablet, tem muitas chances da pessoa acessar ela. Ela, Vinícius, é um livro sagrado, é um livro que foi inspirado por Deus, portanto, palavra de Deus. Por isso a gente tem tanta confiança nela, por isso a gente fala assim, não, ela conta a verdadeira história do mundo. É porque ela fez, ela diz de si mesma que ela é sagrada, que ela é inspirada. A gente ouve muito assim, a Bíblia é uma questão de fé, tem que ter fé para crer no que está escrito, ok. Isso também é verdade. Sim. Mas existem também aspectos na Bíblia, fatos históricos, comprovados, testemunhas de que ela realmente é uma história que ocorreu, que existiu aquele povo. Sim. Essas histórias foram verdadeiras, não é uma história contada que a gente precisa apenas ter fé, né, André? Não esse é um detalhe interessante. Os aspectos internos das escrituras, a convergência de um tema só, a beleza e a riqueza da própria literatura dela, a credibilidade que é visível na coletânea de manuscritos que tem dado, comparando com qualquer literatura antiga. Nenhum texto antigo que as pessoas respeitam todo, por exemplo, como os autores gregos, tem tantos manuscritos como os das escrituras. Mais do que os filósofos. Muito mais. É incomparável o recurso que tem de testemunho, de material. Mas não é somente isso. Qualquer pessoa que vai estudar a história antiga, os povos antigos, seja o Império Grego, o Império Romano, o Império Egípcio, todos esses impérios, quando você coloca lado a lado as escrituras, você vai perceber as escrituras como um testemunho histórico de muita coisa que aconteceu. Então existem muitos recursos internos dela, na comparação com o que aconteceu nas próprias civilizações, que dão testemunho. Peraí, esse livro é digno de credibilidade. Mas esse é o ponto, Vinícius. Não é isso que faz as pessoas acreditarem nela como palavra de Deus. Eu perguntei isso pelo seguinte, eu já vi uma história de um cara que não cria, não era discípulo de Jesus, mas estava estudando a história da Bíblia. E nesse estudo, ele começou a se apaixonar e foi revelado a ele e ele creu. Olha aí. Precisa de inteligência para crer nisso ou não? É curioso, né? Tem gente que fala assim, que acha, não, para acreditar na Bíblia você tem que jogar fora a inteligência, né? E outros ficam, não, ela é muito difícil, então por isso que eu não consigo entender. Então, o ponto não é esse, Vinícius. Não é nem pouca inteligência ou muita inteligência para aceitar as escrituras como verdade. Antes de mais nada, é preciso um milagre. A gente não está falando assim, uma pessoa pode compreender, ler o texto, observar as histórias, ver a harmonia com a própria história do Império Romano, uma série de coisas, ela pode perceber beleza, riqueza, mas isso não a convence. Por quê? Porque ela é de autoria divina e é o próprio Deus que precisa revelar e iluminar a mente humana para que a pessoa aceite que, poxa, esse livro aqui é sobrenatural. Ele é fantástico. Então precisa de um milagre de Deus. Esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que é bacana de perceber. É preciso muita humilhação para crer na Bíblia. Aí alguém me pergunta, mas por quê? Como assim? O que tem a ver? Mas por quê? O que tem a ver? Vinícius, é porque a Bíblia vai fazer o seguinte. Ela vai colocar Deus no centro, como a figura central, importante
que domina, que tem poder. E ela vai falar que eu e você, seres humanos, somos terríveis, egoístas, orgulhosos, independentes, autônomos e cheios de orgulho. E ela vai dizer assim que para a gente se achegar a Deus é necessário se arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. E ela vai dizer para a gente que a gente tem erro. Então essa relação com as Escrituras, ela é conflitante. Ela vai dizer assim, ó, que eu e você não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos nos valer, nós não conseguimos dar conta de nós precisamos do socorro do Eterno. Então, você vê, ela precisa, um desafio das Escrituras é porque precisamos de um milagre para acreditar nela e precisamos de um outro milagre que é se humilhar, porque a gente não faz isso sozinho. Esse é um ponto. Então, muito mais do que inteligência. Inteligência não é o ponto. Ela tem questões complicadas? Tem. Carece de estudo para ser entendido? Sim. Mas o que é mais básico e elementar das Escrituras não precisa de inteligência e grande estudo. Ali é suficiente e claro para que a pessoa conheça Deus, conheça o seu plano, conheça o seu propósito. O que é necessário e o grande desafio é o milagre de Deus que nos faz crer nela e nos coloca em humilhação. No começo a gente falou para quem tinha dificuldade com a igreja. E talvez não tenha acesso a essa verdade ou tá entendendo, tá ouvindo você falar, beleza. A igreja ensina a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Exato. É o Evangelho. Como que começa? Dá uma dica para quem quer... tem assim uma curiosidade agora de começar a entrar na Escritura, ler. O que essa pessoa faz? Dá uma dica para entender a Bíblia, André. É aí que tá. É melhor perguntar para a Bíblia. O que eu faço para ler ela? É a melhor coisa. E daí tem um salmo, e aí uma sugestão para a pessoa. Comece lendo os salmos, de repente depois vai ler o Evangelho de Lucas ou de Marcos, e é um excelente começo. Mas olha o que o Salmo 119, verso 18 fala, Vinícius. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É um texto que aponta assim, para a verdade. O que esse escritor está dizendo? Essa é uma oração, é um pedido para Deus. Deus, abra os meus olhos, porque na tua lei, na tua palavra, nos teus mandamentos, é isso que ele está dizendo. Existem coisas maravilhosas, mas existe um problema. O que é o problema? Os meus olhos estão fechados para enxergar isso daí. De mim mesmo eu não consigo ver. Eu sou tão terrível, eu sou tão desgraçado que aquilo que é belo eu não consigo enxergar. O que é ruim eu consigo, mas o que é belo eu não consigo. E eu preciso da sua ação milagrosa para me enxergar as coisas maravilhosas que existem aí na tua palavra. Então, tá percebendo aquilo que eu falei? Que a gente precisa de milagre e precisa de humilhação? É esse o ponto. É preciso, então, vai ler as Escrituras. Eu quero entender esse texto que os cristãos aceitam como verdadeiro. Eu quero ler esse texto que, marca o mundo. Porque a Bíblia é o livro ainda mais vendido no mundo. É o livro mais acessado. O que faz as pessoas gostarem desse livro, entregarem a vida para as coisas que estão contadas nesse livro? Então, curiosidade maravilhosa. Mas como um investigador, não, eu vou ler, vou conseguir um monte de livros, vou ouvir. Não se trata da minha vontade, não se trata da minha disposição. Eu vou conseguir, é só uma questão de eu ler, eu vou descobrir, e vou refutar e vou entender. Não. É a palavra que tem um dono. É a palavra que revela uma pessoa. E essa pessoa, só caso ela se dê a conhecer, que a gente pode conhecer ela. Então, a gente precisa fazer isso com muita humildade. Falar assim, o dono da Bíblia, é a melhor coisa de se fazer. Isso a gente chama de oração. O dono da Bíblia, me ajuda a entendê-la. Sem isso, Vinícius, não existe teologia, não existe teólogo, não existe estudante que consiga compreender esse texto. Ele é inspirado. Mas ele só ilumina o nosso coração se o dono dele falar assim, eu vou mostrar. Não é por força, né, André? Não é por força. Se eu forçar você a entender, outra pessoa pode forçar e tirar aquilo Exatamente. Que eu coloquei. Não é humano. Pra galera que é dessa comunidade, Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, tá rolando um grupinho de estudos que tá caminhando e lendo a Bíblia juntos, lendo né? junto. Massa isso. E para quem não apareceu um telefone ali agora há pouco ali embaixo, pode procurar que você dá o caminho das pedras. Exatamente. A gente tá aí para ajudar, dar dicas,
e orar junto e pedir para o dono da Bíblia mostrar para a gente quais são as verdades que estão nela. Show. Gente, a gente tem uma lista grande de coisas para acrescentar na tua lista aí de dificuldades com a igreja, mas eu vou falar para você, a gente ama a igreja e ela ensina a palavra de Deus pra gente de forma verdadeira. Verdade. É isso. Então você podia orar agora pra gente, né? Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, dizemos ao Senhor, o Senhor é maravilhoso. Que bom que o Senhor nos iluminou e que bom que o Senhor continua nos iluminando para crer nesse livro sagrado. Obrigado porque ao longo dos séculos ele foi preservado e isso aconteceu de forma maravilhosa e a gente entende que foi as suas boas mãos. A gente quer, Senhor, te pedir perdão, porque nem sempre a gente respeita as pessoas que não creem. A gente nem sempre trata com amor, com gentileza, as pessoas que veem dificuldade em acreditar na Bíblia. Deus nos perdoa como discípulos, como igreja, tenha misericórdia de nós. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão ouvindo, estão participando aqui agora e confessam que é difícil para elas acreditar, é difícil para elas acessarem esse livro, é difícil para elas entenderem que o Senhor as ajude. E a gente pede, Senhor, ilumina, abre os olhos dessas pessoas, abre o entendimento, abre o nosso entendimento, para que a gente não apenas entenda, mas como o texto diz, que a gente veja as maravilhas que estão nessa palavra. Fala com esses teus filhos, fale com cada um desses que clamam ao Senhor, que suplicam ao Senhor, através da tua palavra. Ilumina, Senhor, e que possam conhecer a salvação maravilhosa que o Senhor ensinou em Cristo Jesus, o nosso Redentor. É por Ele que oramos. Amém, Jesus. Amém. Gente, compartilha esse vídeo aí e fica com a gente semana que vem. Tamo junto de novo. Tamo junto. Beijo grande.